Olá, graça e paz, nós estamos começando o nosso estudo bíblico. Nós temos estudado a série Esperança Viva, essa série que está baseada nas cartas do apóstolo Pedro. Na semana passada nós começamos o estudo do capítulo 4 e hoje nós daremos sequência. O nosso objetivo é estudarmos juntos a palavra de Deus de forma expositiva, versículo por versículo, e juntos compreendermos aquilo que o Senhor tem preparado e reservado para a nossa vida. Eu espero que a sua família estejam bem, que você esteja recebendo da paz, da força e da esperança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de nós lermos o nosso texto bíblico de hoje, eu quero convidar você e a sua família para participarem conosco aos domingos da nossa série Frutificação. E na próxima semana, com a graça de Deus, nós vamos iniciar a nova série de mensagens aos domingos, a série Um Novo e Vivo Caminho. Então venha participar conosco. Tem sido um tempo edificante nós estudarmos a palavra de Deus, reunido como igreja, como família da fé, aos domingos. E nós esperamos então você e a sua família para estarem aqui conosco. Nós vamos então dar sequência à série Esperança Viva e eu quero ler com você em 1 Pedro capítulo 4, versos 3 a 6, que nos diz assim: porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no espírito, segundo Deus. Na semana passada, no nosso último encontro, nós falamos sobre as atitudes de Cristo diante do sofrimento e das perseguições. Lembramos que Jesus Cristo, ele sofreu na carne, ele padeceu. E vimos também a vontade de Cristo, conforme o verso 2 do capítulo 4 da primeira carta do apóstolo Pedro. E os crentes devem, então, se armar com o compromisso de fazer a vontade de Deus. Foi isso que nós vimos no nosso último encontro. E devemos, então, armar os nossos pensamentos com a vontade de Deus e abandonar os pecados anteriores. É para isso que nós somos criados. Esse é o propósito de Deus para nós. Em Romanos, capítulo 6, versos 11 e 12, nós vimos anteriormente o apóstolo Paulo dizendo: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Então foi sobre isso que nós vimos no nosso último encontro, a atitude de Cristo e a vontade de Cristo. Agora no verso 3 do capítulo 4, nós vamos falar sobre a conversão. O que nós precisamos ter em nossa mente, no nosso coração, para enfrentarmos as perseguições? Em primeiro lugar, nós precisamos lembrar das atitudes de Cristo, o que Cristo fez. Em segundo lugar, nós devemos pensar sobre a vontade de Cristo. E uma das vontades de Cristo para nós é que nós venhamos a passar por tribulações, dificuldades, para que a nossa fé seja fortalecida. E em terceiro lugar, a conversão. A partir do momento que nós somos convertidos, os olhos espirituais do nosso coração se abrem, nós precisamos entender que a vida terá suas dificuldades. O sofrimento vai fazer parte da nossa caminhada com Deus. Nós não estamos imunes às lutas, às perseguições da vida. Nós, discípulos de Jesus, também sofremos. Nós, discípulos de Jesus, também somos perseguidos. É por isso que Pedro vai dizer no verso 3, porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios. Pedro fala a respeito da velha vida que antes nós tínhamos. Nós éramos considerados gentios, nós éramos considerados aqueles que
não estavam inseridos na aliança de Deus. Agora, como discípulos de Cristo, nós fazemos parte da nova aliança. Nós somos inseridos nessa aliança criada pelo próprio Deus para com o homem. É fato que eu e você, por nascermos no Brasil, nós não temos o sangue judeu, nós não temos a nacionalidade de Israel, mas sendo considerados gentios, nós assim somos por ter nascido numa outra geografia. Mas lendo os evangelhos, nós compreendemos que espiritualmente nós éramos também gentios, ovelhas desgarradas. Nós não estávamos andando conforme a vontade de Deus, mas a partir do momento que o evangelho nos alcançou, a nossa vida foi transformada. A graça de Deus nos capacitou, nos deu condições para buscarmos ao Senhor. Então Pedro fala dessa antiga vida que nós tínhamos. E relembrar a nossa antiga vida é relembrar a nossa antiga escravidão. Nós éramos escravos do pecado, nós éramos escravos dos nossos próprios desejos, mas quando Cristo nos alcançou, nós somos libertos. Essa é uma das ações maravilhosas do Evangelho na vida do homem pecador. É libertá-lo dos seus pecados, é libertá-lo de si mesmo, é libertá-lo das vaidades desta vida, de todo e qualquer desejo. Assim como o povo de Israel foi liberto do Egito, da escravidão, depois de mais de 400 anos, e agora receberam a salvação, aplicando a nossa vida espiritual, nós também fomos libertos de uma espécie de escravidão que dominava a nossa mente, a nossa vontade. E agora, libertos por Cristo Jesus, nós podemos assim fazer a vontade de Deus, cumprir a sua vontade. Porque basta o tempo decorrido para ter executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Quando Pedro diz aqui a expressão tendo andado em dissoluções, Pedro está falando de todo tipo de devassidão, de libertinagem e de lascívia. Pedro está tratando aqui de pecados sérios que podem dominar a vida do homem, que podem escravizá-lo e fazê-lo refém. A palavra concupiscência significa pelo desejo que é proibido, a luxúria. Então, queridos, Pedro aqui ele vai lançar mão de uma lista enorme de pecados, de situações que podem escravizar, que podem fazer parte de um coração que não busca a vontade de Deus. Pedro vai falar de borracheiras, que é embriaguez, uma pessoa dada ao vinho, uma pessoa que não sabe controlar a bebida, pelo contrário, a bebida o controla. Pedro vai falar das orgias, refere-se a pessoas que participam de festas ou orgias com cunho sexual. Então nós temos aqui uma lista enorme de pecados que podem afetar esse homem que está longe, distante da presença do Senhor. Além disso, Pedro vai citar aqui as bebedices, ato de beber, ato de farrear, descreve pessoas envolvidas em apenas com o objetivo de se tornarem embriagados. Há muitas pessoas vivendo assim, com o intuito do seu coração é se dar ao vinho, se dar às bebidas alcoólicas. E ele está vivendo de embriaguez a embriaguez. Detestáveis idolatrias, denota o imoral, adoração devassa de falsos deuses, bacanais, deuses Baco, que na época era adorado e servido e que tinha como objetivo levar as pessoas a orgias, a situações deploráveis. Uma pessoa se torna semelhante àquilo que ela adora. Nós sabemos disso. Você se torna alguém semelhante àquilo que você adora, aquilo que você deseja. Se você adora, por exemplo, as bebidas alcoólicas, se você é dado à embriaguez, isso significa que você tem um Deus no seu coração. E esse Deus é as bebidas alcoólicas, que levam você a cair, a tropeçar, seja diante da sua família, da sua casa, dos seus amigos.
Queridos, nós estamos falando de situações sérias que podem comprometer a vida do ser humano por completo. Quando o homem abandona o verdadeiro Deus, ele se torna então alguém totalmente idólatra, devasso. A sua vida se torna imunda. Então, que no nome de Jesus, que o seu coração, que o desejo da sua alma seja em primeiro lugar agradar ao Senhor, viver para a vontade de Deus. O versículo 4 nos diz: por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. A palavra aqui estranham vem do grego xenizo, que significa atônito ou surpreso. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Os amigos não crentes ficam surpresos quando o cristão se recusa a participar das coisas que eles participam. O mundo muitas vezes não entende a nossa postura, a nossa decisão de dizer não a algumas coisas. O mundo estranha o comportamento dos discípulos de Jesus. Essa estranheza, ela é inevitável, porque assim deve ser. O nosso propósito aqui nesse mundo, além de adorar a Deus, além de viver na presença do Senhor, é de certa forma trazer essa estranheza. Então, se você, o seu comportamento tem de certa forma trazido no coração das pessoas algumas situações, eu gostaria que você ficasse tranquilo. Se você traz desconforto para algumas pessoas, isso é normal. É a sua fé. É a sua fé lidando com aquilo que não é normal segundo o Evangelho. Então não se estranhe quando as pessoas te perseguirem, falarem mal de você por causa da sua fé, por causa da sua santidade. Então não leve para o lado da estranheza enquanto as perseguições vierem contra a sua vida. Porque de fato as pessoas estranham aqueles que não concorrem com eles no mesmo excesso de devassidão. O verso 5, Pedro continua: os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Aqueles que caluniam e perseguem os crentes terão que prestar contas àquele que julgará os vivos e mortos. O Deus Salvador, o Deus da graça, é o Deus também que é o juiz. É o Deus que julga vivos e mortos. Só Ele tem essa balança certa para julgar vivos e mortos. Jesus é o justo juiz. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e mortos por sua manifestação e por seu reino. É isso que Paulo disse em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Jesus há de julgar vivos e mortos por causa da manifestação da sua vontade e do seu reino. Essa é a confiança que nós precisamos ter. Que esse Jesus que conhece, que vê todas as coisas, Ele vai julgar vivos e mortos. Ele vai julgar a todos que têm se entregado aos desejos, que têm entregado o seu coração à perdição, a pecados como esses que o apóstolo Pedro trata aqui no capítulo 4. O evangelho é algo sério. Nós não adoramos, não servimos um Deus que faz vistas grossas. Não servimos um Deus que fecha os olhos e não percebe como as suas criaturas estão vivendo. Mas nós adoramos e seguimos um Deus que conhece tudo, um Deus que lê cada pensamento, um Deus que conhece cada coração, um Deus que sabe quais são as motivações do nosso coração. E esse Deus, Ele há de julgar vivos e mortos segundo a sua palavra. Mortos porque aqueles que morreram vão ressuscitar antes desse julgamento. E todos terão que comparecer diante desse grande e inevitável julgamento de Deus. Que em nome de Jesus, que o seu coração, que a sua vida possa buscar a vontade de Deus. E lembre-se que você também será julgado. Você também terá que passar por esse julgamento de Deus.
Mas não se preocupe, porque o julgamento de Deus é um julgamento reto, é um julgamento justo. Deus conhece os seus pensamentos, Deus conhece o seu coração e nada passa despercebido aos olhos do Senhor. A minha oração, meu desejo é que no nome de Jesus, que você possa viver a vontade de Deus. E ao viver a vontade de Deus, esteja preparado para as perseguições, para as acusações, para as mentiras que vão se levantar contra você. Esteja preparado para o incômodo que você vai fazer na vida de muitas pessoas, principalmente da sua família, de pessoas que convivem com você, pessoas que você ama, mas que de certa forma serão incomodadas a partir do momento que você viver a santidade de Deus e se comprometer cada vez mais com o Evangelho. Que a bênção de Deus esteja sobre você e que você se torne alguém que conheça a vontade do Senhor todos os dias. E que nós possamos prosseguir fielmente, diariamente, todos os dias, em conhecer aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Que esse seja o alvo da sua vida, que esse seja o desejo mais puro do seu coração. E lembre-se, o Deus que nós adoramos, o Deus que nós cremos, é um Deus justo, que vai julgar vivos e mortos segundo a sua autoridade. Billy Graham certa vez disse: se Deus não julgar essa geração atual, ele terá que pedir desculpas à geração de Sodoma e Gomorra. Olha a seriedade disso. O julgamento de Deus está presente, o julgamento de Deus há de acontecer e nós precisamos estar preparados para nos apresentar diante do Senhor com o coração tranquilo, com uma consciência leve, por saber que estamos vivendo para cumprir a vontade do nosso Salvador. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 7 a 9, Paulo diz: quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. No julgamento do Senhor, aqueles que não viveram a vontade de Deus, que não obedeceram o Evangelho, eles serão banidos da face de Deus. Não há nada mais terrível do que você ser banido da face de Deus. E mais do que isso, banido da glória e do seu poder. Os eleitos, eles vão desfrutar da glória e do poder de Deus. Mas os condenados, aqueles que receberão as penalidades da eterna destruição, serão banidos da glória e do poder de Deus. O Evangelho é algo sério. O Evangelho é coerente. Deus não vai julgar segundo os seus pensamentos ali na hora em que Ele voltar. Ele já disse como será esse julgamento. Ele já deu diretrizes. Ele já explicou como vai funcionar. Agora, eu e você, discípulos dele, devemos viver segundo a sua vontade, buscá-lo de todo o nosso coração e que a nossa vida realmente seja vivida para a glória desse Senhor, para a glória do nosso Salvador, aquele que conhece a nossa história do início ao fim, aquele que sonda os nossos corações e tem a nossa vida na palma das suas mãos. Que Deus lhe abençoe. Que Deus te conceda forças para que você encare as perseguições pelo fato de ser um convertido, um discípulo de Jesus. Que você tenha sabedoria, coragem, intrepidez para encarar toda e qualquer dificuldade por causa do Evangelho. Que a sua vida realmente esteja disponível a Cristo e que o seu serviço, que as suas ações, que as suas atitudes sejam todas para a glória do nosso Pai. Deus abençoe sua vida. Nós estamos ficando por aqui. Na semana que vem, se Deus permitir, nós continuaremos a série Esperança Viva, essa série que está baseada na primeira epístola de Pedro.
Então não deixe de participar conosco. Caso você perdeu algum estudo, você pode procurar na playlist aí do canal do YouTube, para que você então fique por dentro dessa série Esperança Viva, que tem como finalidade trazer esperança, alento para o seu coração. Nós vamos orar encerrando esse estudo e recebendo a bênção de Deus sobre a nossa vida. Querido Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por mais essa oportunidade que temos de poder estudar a Tua Palavra, de conhecer aquilo que o Senhor tem reservado e preparado para cada um de nós. Ó Deus, abençoe o Teu povo, continue fortalecendo a Tua igreja em meio às perseguições, que nós tenhamos sempre coragem, ó Deus, de levar o Teu Evangelho à frente, independente das lutas e perseguições que nós enfrentamos. Nos dê sempre, ó Deus, essa coragem. É que nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Nós estamos ficando por aqui. Deus abençoe sua vida. Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você hoje e para todo sempre. E que o seu coração esteja sempre guardado por Jesus Cristo, porque de fato é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos abençoa. Tenham todos uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, não sei qual momento, qual hora que você vai acompanhar esse estudo, mas a minha oração é que você acompanhe, que você ouça a palavra de Deus e que você siga a sua vida em paz. Deus te abençoe. Até logo.